O Davi poderia ter olhado para Deus, você poderia ter dito: Deus, por que o Senhor não me poupou de passar por essa situação? De ser canal de bênção na vida de quem tenta me prejudicar. De sarar as feridas de quem causa feridas em mim. Ele poderia ter questionado, mas olha aqui, ele não questionou. Eu acredito que ele entendeu que cada situação que ele estava passando estava gerando crescimento na vida dele. Papai tá falando pra você, sabe por quê? Sabe por quê? Que, por vezes, o Senhor te direciona a ser canal de bênção na vida de pessoas que tentam te prejudicar? Sabe por quê que Deus te direciona a fazer o bem pra quem só te faz o mal? Sabe por quê que o Senhor, olha aqui, te faz socorrer e sarar as feridas de quem tem prazer em te ferir? Sabe por quê? Porque cada vez que você faz isso, cada vez que você deixa com que a tua essência seja externada diante de quem não merece, você cresce. Você cresce, Deus ia colocar Davi em um lugar, queridos, que ele não poderia ser grande somente em status. Ele não poderia ser grande somente em riqueza. Ele não poderia ser grande somente em bens materiais, ele tinha que ser grande como pessoa. Deus ia colocar Davi em um determinado lugar que, como pessoa, ele deveria ser maior do que qualquer outra coisa. Sabe? Como humano, ele deveria ser maior do que qualquer outra coisa. E Deus vai nos ensinando a ser humanos. Aí a gente só aprende a ser humano passando pelas situações. Por vezes sendo humilhado pelos próprios irmãos. Por vezes tendo que salvar o que é nosso lá da boca do leão e do urso. Por vezes, olha aqui, abençoando a vida de quem nos amaldiçoa. É aqui que a gente se torna pessoas melhores. Porque o que Deus ele reserva para mim, para a tua vida, nós não podemos chegar lá de qualquer jeito, não. É chegar lá para fazer a diferença. Quando você vai entender que quando Davi ele vai alcançar o propósito de Deus para a vida dele, que sempre foi sentar-se no trono de Israel, você vai entender que Davi ele poderia ter se apegado às suas vestes reais, à sua coroa, sua coroa vistosa. Ele poderia ter se apegado aos status, a tudo, mas a Bíblia vai dizer que ele faz questão de se despedir de tudo isso e bailar na presença do Senhor, comemorando o retorno da arca de Deus para dentro do seu reinado. A arca representava a presença. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Os processos que eu passei me ensinaram que a presença de Deus, que a presença dele na minha vida é maior do que qualquer coisa que ele possa me dar. Deus está dizendo para você: eu tenho te tratado, eu tenho trabalhado em você, eu tenho investido em você dentro. Os maiores investimentos de Deus em você é dentro, te tornando a pessoa que você é, te tornando aquilo que um dia você será, você tá entendendo? Olha que Deus tem trabalhado em você. Cada situação que você tem vivido, que você até tem perguntado para Deus por que você tem passado por isso, por que ele tem permitido isso, por que tudo isso na tua vida, Deus está dizendo assim: eu tenho te tornado uma pessoa melhor, porque onde eu vou te colocar, os lugares onde você vai pisar, as portas que você vai passar, elas são coisas tão grandes que olha aqui, que você precisa ser melhor por dentro do que por fora. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você precisa ser melhor por dentro do que por fora para fazer a diferença. Papai tá falando para você: eu estou te dando crescimento aí dentro, porque o crescimento externo já tá garantido. É só questão de tempo. Tu sabe, tem gente que tem promessa aqui. Tem gente que tem promessa de expansão, de crescimento. E eu tô falando da vida financeira, eu tô falando na vida ministerial, eu estou falando de uma forma física, mas você sabe do que Deus tá falando para você: um crescimento naquilo que você faz, na tua profissão, nas obras das tuas mãos. Você sabe que tem um crescimento que Deus prometeu para você, uma prosperidade, uma expansão, uma abrangência, uma proporção que não é para qualquer um. Mas antes deste negócio chegar na tua mão, Deus te dá crescimento por dentro. Deus te faz crescer como ser humano. Deus te faz crescer como pessoa. Deus te permite passar por situações que você olha e diz assim: Deus, quando eu chegar lá, Senhor, eu não vou ser como ele. Eu não vou ser como ela. Senhor, quando chegar a minha vez, que eu tiver essa autonomia nas mãos, quando chegar a minha vez, que eu estiver sentado lá naquela cadeira, quando eu tiver com aquele martelo na mão, quando eu tiver, Senhor, com uma voz ativa, eu não vou ser como aquele tipo de gente, não, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Eu quero usar a balança
justa. Deus, eu quero ajudar o próximo, porque tem gente, olha aqui, que foi tão tratado por Deus que o que você quer, você não quer pra você quer pra ser canal de bênção pros outros. Mas foi um tratamento de Deus na tua vida. Um tratamento de Deus na tua vida, porque onde você vai chegar pra fazer a diferença. Você tá entendendo? Tem gente que aqui tá ouvindo a palavra de Deus, olha aqui, que tem lugares que Deus vai te colocar que a voz, humanamente falando, territorialmente falando, olha aqui, a voz mais ativa, vai ser a tua. Quem vai bater o martelo é você. Quem vai decidir a coisa é você. Deus vai dar poder nas tuas mãos para administrar, para governar, como Deus estava dando para Davi. A palavra de Davi era lei, queridos. Olha aqui, o que Davi ordenava tinha que ser imediatamente concretizado, executado. Você está entendendo? Pois é, Deus está dizendo que tem pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, que é exatamente esse tipo de promessa que Deus tem na tua vida. Por isso que Deus tem te tratado de uma maneira tão minuciosa. Deus tem te tornado tão gente, tão ser humano. Tem te colocado em situações para você entender o peso das palavras, para você entender o peso das atitudes. Porque às vezes, olha aqui, quem chega lá de elevador, você tá entendendo o mistério? Quem chega lá de elevador, porque às vezes alguém dá uma puxadinha, porque tem aquela influência, porque tem aquele amigo chegado, porque tem aquele parente que pode. Olha aqui, quem chega lá de elevador, esquece o peso da palavra. Aí lança a palavra ao vento, machuca, mata, é terrível. Quem chega lá de elevador, esquece o peso das atitudes. Às vezes uma atitude, queridos, uma atitude errada de alguém que está no posicionamento elevado, pode destruir muita coisa ao redor. Aí quando chega lá de elevador, não reconhece isso. Aí Deus está dizendo, é por isso que eu estou te fazendo subir de escada.